Quadrilha que assaltava e torturava motoristas de aplicativo é presa em São Paulo. Pegaram furadeira para tocar o terror, né? Idoso de 71 anos morre após ser atingido por bala perdida no Rio de Janeiro. Em 12 horas, outras 5 pessoas foram baleadas. Chega agora, bate todo mundo, rapaz. Procurador que esfaqueou juíza em São Paulo é internado no Hospital das Clínicas. Ministro Alexandre de Moraes pede explicações ao presidente Jair Bolsonaro sobre a acusação de envolvimento de ONGs em incêndios na Amazônia. Ministro do Turismo questiona a denúncia do Ministério Público e diz que a acusação causa estranheza. 30 mil novos conselheiros tutelares serão eleitos amanhã em todas as cidades do Brasil. Goleiro Bruno de volta aos gramados. Em regime semiaberto, ele participou de amistoso pelo time Poços de Caldas, de Minas Gerais. Em entrevista exclusiva, William, da Seleção Brasileira, dá dicas de como ser um jogador de sucesso. Acho que na vida, né, o equilíbrio é o mais importante. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Em menos de 12 horas, 6 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Entre elas, um idoso que morreu. Neste sábado, mais um confronto assustou os cariocas. Quem mora na Praça Seca, na zona oeste do Rio, amanheceu ao som dos tiros. Foi o terceiro dia de confrontos na região. De acordo com moradores, o tiroteio foi entre traficantes e milicianos que disputam território. A polícia militar foi acionada e usou um veículo blindado. Os tiros assustaram participantes de uma maratona que acontecia na região. Eu perdi diversos voluntários que estariam trabalhando no evento, que não quiseram vir, atletas que nem chegaram aqui na vila por causa da repercussão da notícia. A rotina de violência fez mais vítimas no estado. Em menos de 12 horas, 6 pessoas inocentes foram baleadas. Uma delas morreu na região metropolitana do Rio. Geraldo Evaristo de Souza, de 71 anos, consertava o carro quando foi atingido por um tiro na manhã de sexta-feira. Ele chegou a ser levado para este hospital, mas não resistiu. 2 suspeitos alvejados foram internados sob custódia na mesma unidade. O caso aconteceu durante um confronto entre policiais e traficantes no Morro Santo Cristo, em Niterói, onde um criminoso também morreu. No município vizinho, São Gonçalo, uma mulher levou um tiro de raspão enquanto assistia a TV dentro de casa. Horas depois, na zona norte do Rio, 2 crianças, um adolescente e uma mulher foram atingidos por balas perdidas. Todos foram encaminhados para este hospital. Eles moram na favela do Dique, em Vigário Geral, onde houve troca de tiros entre PMs e criminosos. Nós somos moradores, somos trabalhadores, nós chega agora do trabalho. Chega agora, bate todo mundo, rapaz. Ainda hoje, o número de pessoas picadas por escorpião aumenta 10% no país. E mais, em poucos segundos, forte ventania destelha casas no Rio Grande do Sul. Mas voltamos já já. Uma quadrilha que roubava motoristas de aplicativos foi presa em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos pediam as corridas em bairros nobres da capital paulista e ameaçavam as vítimas até com uma furadeira. Hematomas pelo corpo, ferimentos nos pulsos e na cabeça. Marcas de um dia para ser esquecido por este motorista de aplicativo. Vendo que eu não tinha dinheiro, eu não tinha limite nos meus cartões de crédito, eles começaram a me bater. Coronhado na cabeça, no pescoço, no ombro, nas costas. E fiquei muito sujo de sangue, né? Ao fim de uma corrida, este outro motorista também foi rendido pelo passageiro. Outros ladrões entraram no carro. Eles queriam dinheiro e senhas de cartões. E para conseguir, ameaçaram a vítima até com uma furadeira. Aí começou o terror assim, o cara amarrou minha mão, tampou minha visão, pegaram furadeira para tocar o terror, né? Tentaram furar meu braço, eu que puxei. Eles foram roubados por uma quadrilha presa em uma operação em Diadema, na Grande São Paulo. São 4 detidos, 2 deles adolescentes, todos com passagens pela polícia. O bando fez mais de 20 vítimas, a maioria delas motoristas de aplicativo. Eles ficavam sempre em frente de shoppings, como o Shopping Morumbi, aeroporto de Cumbica, aeroporto de Congonhas, e chamavam o aplicativo.
e sempre com destino para Diadema. Com o motorista imobilizado no carro, sofrendo ameaças e agressões, os ladrões circulavam pela cidade por várias horas. Enquanto 2 deles faziam saques e compras com os cartões roubados, os que ficavam com a vítima realizavam outros assaltos. Este homem foi feito refém e escapou quando os bandidos tentaram roubar uma mulher no estacionamento de um shopping. A moça, ela foi entrar no carro para ir embora. Quando ela chegou perto do carro, eles abordaram essa moça. E essa moça, ela gritou socorro, jogou a bolsa, gritou socorro e conseguiu fugir. Nestas imagens, 2 integrantes da quadrilha aparecem em uma das lojas onde fizeram compras. Após a prisão, os policiais encontraram com eles aparelhos de TV, celulares, alguns pares de tênis e um carro roubado no Rio Grande do Sul. Os 2 adultos tiveram a prisão temporária decretada. Os adolescentes foram liberados após os pais se comprometerem a apresentá-los à vara da infância e juventude. Trabalha por isso, porque precisa disso. Todo momento você tá com medo na rua, tá apavorado. Sentia mais seguro trabalhando de dia numa região nobre, mas não tem hora, não tem dia, não tem lugar para esses caras. Um motorista de aplicativo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, está desaparecido há uma semana. Os parentes e a polícia não têm pistas sobre o paradeiro do rapaz. O carro dele foi encontrado queimado horas depois do sumiço. O quarto vazio só aumenta a angústia da família de Matheus Pereira de Campos, de 33 anos. Eu quero meu filho de volta. Eu não aguento mais. Ele me pediu para me fazer uma massinha para ele. Eu não aguento mais, gente, pelo amor de Deus. Terezinha viu o filho pela última vez na noite anterior ao desaparecimento. O jovem saiu para encontrar a namorada, que é advogada. Ele disse que de noite estava em casa sem falta. E até agora eu nunca mais vi meu filho. Em depoimento à polícia, a advogada disse que o casal decidiu ir para a cidade de Vacaria, na madrugada do sábado, dia 28 de setembro. Durante a viagem, ela não se sentiu bem e pediu para voltar a Caxias do Sul. Matheus teria deixado a namorada em frente de casa, às 6 horas da manhã. Foi neste momento, segundo a mulher, que o motorista de aplicativo recebeu um chamado para fazer uma corrida. Câmeras de segurança registraram o carro do rapaz circulando às 4 da manhã. No mesmo dia do sumiço, o veículo foi localizado incendiado às margens da BR-116, entre as cidades de Vacaria e Campestre da Serra. A gente sai, caminhar na beira da estrada, melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Claro. A gente fica naquela agonia. Mais uma noite, mais um dia sem informação. A namorada disse estar abalada e não quis gravar entrevista. Uma das linhas de investigação da polícia é a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. O delegado aguarda dados das empresas de aplicativos e o resultado da quebra do sigilo telefônico de Matheus. A polícia de São Paulo prendeu um homem que se passava por entregador de comidas para cometer assaltos. Outras 4 pessoas também foram presas. Nas mãos da vítima, a aliança recuperada. O que fica na mente da gente é o trauma. O cara não tem nada a perder, pode disparar contra a gente. Esse homem ainda se recupera do susto. Segundo ele, o assaltante usava uma mochila térmica de entregador de comidas para não levantar suspeitas. É difícil, é uma falta de respeito com a gente, né? E é um absurdo. Uma câmera de segurança ajudou a polícia a identificar a placa da moto usada pelo ladrão. Após o flagrante, o criminoso apontou os comparsas e também os receptadores dos produtos. Ao todo, 5 pessoas foram presas. Com a quadrilha, os agentes encontraram joias, celulares, cartões, drogas e aproximadamente R$3.000 em dinheiro. Foi enterrado hoje o corpo de um homem morto por um policial civil em São Paulo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o crime foi cometido por causa de uma dívida de R$140. A capela onde o corpo de Rogério Cardoso Marins foi velado ficou pequena para tanta gente. O corpo dele foi enterrado hoje à tarde. Não tem explicação. A gente quer entender até agora e a ficha não cai. Não cai porque é uma atrocidade. Testemunhas disseram que na quarta-feira a moto de Rogério, que estava estacionada na rua, foi derrubada pela vizinha enquanto a mulher saía de casa. No dia seguinte, à noite, o ex-marido dela chamou Rogério. A vítima foi baleada quando estava a caminho do portão. Rogério foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O atirador foi identificado como Cláudio Pinheiro. Ele fugiu.
Essas fotos mostram os danos causados na moto depois da batida. A família contou que antes de ser baleado, Rogério foi até a casa dos vizinhos e tentou conversar sobre as despesas que teria com o conserto da moto. R$ 140. Esse era o valor cobrado por Rogério para cobrir o prejuízo. O autor dos disparos é um policial civil lotado nesta delegacia. Aonde é que nós vamos parar com essa violência? Eu só espero que isso não fique impune, que seja mais um na estatística, porque a gente está vendo que o ser humano hoje em dia está ao ponto de tirar a vida de uma outra pessoa por causa de R$ 140. O presidente Jair Bolsonaro determinou urgência na investigação de manchas de óleo no litoral do Nordeste. A apuração será feita pela Polícia Federal e pela Marinha. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Justiça Federal decidiu internar provisoriamente o procurador da Fazenda, Matheus Assunção, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele estava preso na sede da Polícia Federal após tentar matar uma juíza dentro de um tribunal esta semana. A defesa alega que ele teve um surto psicótico. Um menino de 9 anos foi atropelado por uma ambulância enquanto andava de patinete na capital paulista. A criança brincava com o aparelho, que é alugado por um aplicativo, quando foi atingida. O menino quebrou a perna e passou por uma cirurgia. O estado de saúde é estável. Um adolescente em uma moto foi perseguido por policiais pelas ruas de São Paulo depois de ter roubado relógios de luxo. Ele entra na contramão e consegue despistar os PMs em alguns momentos, mas acaba detido. 950 quilos de cocaína foram apreendidos na região metropolitana de Curitiba. A carga era transportada em uma van. O homem de 39 anos foi preso. Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher é atropelada por uma caminhonete em Pernambuco. A vítima foi socorrida, mas teve a perna amputada. Um casal foi preso por falsificar bebidas no interior de São Paulo. A destilaria ilegal foi encontrada na casa dos criminosos. No local havia vários barris de vodka e uísque. A bebida era engarrafada com rótulos de marcas famosas. No primeiro semestre deste ano, foram abertas mais de 1,5 milhão de micro e pequenas empresas no Brasil, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Daniel, e o desemprego, o aquecimento no mercado digital e o sonho de ter o próprio negócio levam cada vez mais pessoas a tentar a sorte como empreendedores. Abrir um negócio em um shopping quase sempre é garantia de sucesso. Uma escola de idiomas também é um investimento que costuma ter retorno, já que aprender outra língua é uma necessidade. E por que não juntar as duas coisas? Um quiosque de shopping com salas e aulas individuais. Essa é a primeira escola de inglês nesse formato. Depois de pesquisar o mercado, Luiz viu uma boa oportunidade em investir nesta franquia. Se você é empregado numa empresa, você só tem aquele seu recurso, né? Você mesmo. E sendo empresário, empreendendo, eu consigo multiplicar os esforços, né? Então fazer mais resultado, assim. Luiz tem falado a língua de muitas pessoas e dessa vez não é o inglês, é sobre empreender. Aumentou em 13% o número de empreendedores no Brasil neste ano, em comparação com 2018. E 2 fatores influenciam mais nesta decisão. Um deles é o desemprego, que atinge mais de 12 milhões de brasileiros. O outro é o aquecimento de alguns setores do mercado. Domingo volta a ser exibido aqui no SBT o programa Poder em Foco, agora em parceria com o jornal digital Poder 360. O entrevistado de estreia é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Comandada pelo jornalista Fernando Rodrigues, a entrevista traz uma análise do presidente do STF sobre o julgamento que pode anular sentenças da Operação Lava Jato. Toffoli nega que a decisão coloque em risco o combate à corrupção. Pelo contrário, ela vai trazer segurança jurídica para que tribunais, país afora, não derrubem decisões por conta do afoitamento de se passar por cima do direito de defesa. O ministro também fala sobre a revelação feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ter pensado em matar um ministro do Supremo. Nós tivemos recentemente um atentado ao próprio candidato que foi eleito presidente da República. Esse tipo de afirmação, esse tipo de assertiva, seja verdadeira
tenha ocorrido ou não tenha ocorrido o fato, é muito ruim, porque isso faz com que pessoas que às vezes não tenham uma capacidade, né, de entender as coisas, se sintam autorizadas a praticar um ilícito. E aponta a importância de apurar ameaças aos integrantes da corte. Esse inquérito descobriu na Deep Web ataques terroristas. Ataques terroristas, não é pouca coisa. E ataques terroristas que, pelo que foi investigado, né, com ligações a pessoas que já fizeram outros atentados gravíssimos. Toffoli ainda explica por que considera desnecessária a CPI da Lava Toga para investigar a atuação do Poder Judiciário. O que o país precisa é paz entre os poderes, harmonia entre os poderes, é o que eu tenho pregado. Para quê? Porque o povo quer emprego, o povo quer a economia crescendo. Qualquer tipo de embate entre os poderes que extrapolam, né, aquilo que é o cumprimento da lei, só vai prejudicar o cidadão. O Poder em Foco vai ao ar logo depois do programa Silvio Santos. Se pronunciar. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado em São Paulo. O humorista aqui do SBT recebeu um prêmio na Assembleia Legislativa do Estado. Carlos Alberto foi escolhido para receber o colar de honra ao mérito legislativo, entregue a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Estado. Com mais de 60 anos de carreira e desde 1987, à frente do programa Praça é Nossa no SBT, ele se emocionou. 83 anos de idade, ainda sendo homenageado, né? Um programa dando audiência maravilhosa, o amor do público por mim é uma coisa que eu nunca imaginei, nunca imaginei. Emoção também no encontro com o ex-pugilista Éder Joffre, homenageado na mesma sessão. O apresentador é fã do bicampeão mundial de boxe. Então, olha a emoção de saber que aquele camarada que eu gritava, né, está aqui do meu lado recebendo o mesmo prêmio que eu estou recebendo. E o encontro só poderia terminar em muito humor. A seguir, pesquisa alerta sobre os riscos de quem empresta cartões de crédito ou documentos para amigos fazerem compras. Goleiro Bruno entra em campo em Minas Gerais, beneficiado por decisão da Justiça enquanto cumpre pena no regime semiaberto. Nós voltamos já já. Wellington Paulista deixou tudo igual, cobrando pênalti. E Igor Gomes marcou o gol da vitória tricolor. Placar final São Paulo 2, Fortaleza 1. E o goleiro Bruno, condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, está de volta aos gramados. Beneficiado por uma decisão da Justiça e cumprindo o regime semiaberto, o jogador entrou em campo pela primeira vez depois de cumprir mais de 9 anos de pena, jogando pelo Poços de Caldas, de Minas Gerais. A coletiva estava marcada para as 10 da manhã, mas o goleiro Bruno só chegou às 11h30, acompanhado da esposa Ingrid Calheiros e da filha do casal, Isabela, de 1 ano e 9 meses. Mas antes da coletiva começar, um imprevisto. Nossa equipe foi convidada a se retirar do local. Há 1 ano, a TV Alterosa Sul de Minas fez com exclusividade uma matéria onde Bruno foi flagrado em um bar acompanhado de mulheres e cerveja, no horário em que ele deveria estar em serviço em uma APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Foi graças à reportagem que o juiz não transferiu o goleiro para o regime semiaberto à época. Decisão judicial que só saiu em julho desse ano. Bruno tem que ficar em casa no período entre 8 da noite e 6 da manhã para sair de Varginha, cidade onde mora, e vir até Poços de Caldas, a 153 quilômetros. Ele precisou de uma autorização especial da Justiça, que precisará ser renovada a cada partida que ele venha disputar. No amistoso contra o Independente de Juruáia, Bruno só entrou em campo no segundo tempo. Antes ele deu autógrafos e tirou fotos com alguns torcedores que estavam na grade. Mas a contratação do goleiro divide opiniões. Eu achei muito boa, é um bom jogador, é um bom goleiro, foram grandes feitos no Flamengo e agora vai ajudar o Vulcão. Eu não achei que fez bem para a imagem de Poços de Caldas, porque esse tipo de crime não merece ressocialização, a pena deveria ser cumprida e ele não merece estar no meio representando a nossa cidade, no meio de um time tão lindo.
Olha, e craque nos gramados, o atacante William, do Chelsea, da seleção brasileira, lançou um curso online para ajudar jovens que sonham em brilhar no futebol. Pois é, Daniel, e em entrevista exclusiva ao SBT Brasil em Londres, o jogador falou sobre o novo projeto e revelou curiosidades sobre a vida na Inglaterra. Tá aí um brasileiro de sorriso fácil e passes certeiros para enfrentar qualquer adversário, até os séculos de história do Reino Unido. Quem foi o rei que fundou a Igreja da Inglaterra e o que derrotou os vikings? Quando foi fundado o parlamento inglês? Pergunte para o William. Ele vai ter que fazer uma prova de conhecimentos históricos. É parte do processo para se tornar cidadão britânico. Tem muitas coisas que as próprias pessoas que nascem aqui na Inglaterra não sabem, né? Eu falei, imaginei eu, então. Vou saber mais da história britânica, às vezes, do que do Brasil. O futuro súdito da Rainha Elizabeth é um dos mais respeitados jogadores do Chelsea, da Inglaterra. Numa entrevista na casa dele, em Londres, William me contou que pretende continuar no clube. Ele está no último ano de contrato e, aos 31 anos, diz que ainda tem muito para suar pela seleção brasileira. Nas últimas convocações, Tite optou por chamar atletas mais jovens para a posição dele, como Richarlison e Everton Cebolinha. Mas o atacante encara o momento com naturalidade. Esse processo a gente também entende, os jogadores que estão vindo, essa nova geração, tem muitos jogadores com muita qualidade. Mas creio que meu tempo ainda não acabou na seleção, eu vou fazer de tudo para estar sempre sendo chamado. Atleta quase especialista em história britânica e agora uma espécie de coach. O novo negócio de William é dividir sua experiência para inspirar aqueles que, como ele, não tiveram vida fácil. O site que o jogador acaba de lançar vai cobrar R$ 250 por conselhos e histórias dele e de outros profissionais. Vale para quem quer virar jogador de futebol ou para quem pensa em vencer, como ele. Aquilo que eu recebi eu quero também passar para outras pessoas, para outras crianças, outros jovens. Teve festão em Londres, com tapete vermelho e tudo para lançar o curso online. O evento festejou a vida esportiva de William, os amigos, o reconhecimento e o novo desafio. Como tudo na história dele, o segredo é focar naquele ponto do meio, entre os altos e os baixos que toda a vida tem. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Ótima noite, um excelente domingo.